Ah, se alguém tivesse me falado isso antes. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Esse tutorial aqui é um tutorial que eu queria ter tido a oportunidade de ver ele na época que eu comecei com Photoshop. Porque muitas coisas eu só fui aprender no Photoshop depois de muitos anos de trabalho, porque lá no comecinho da internet, do YouTube, até uma coisa que eu já fiz vídeo para o YouTube, onde no YouTube você tinha o limite máximo de 10 minutos de vídeo. Aí depois eles aumentaram para 15, desde essa época que eu faço tutorial, mas só agora eu resolvi tratar o YouTube como realmente algo assim, que é quase que um trabalho. Então, já estou aqui no YouTube há tanto tempo e eu queria lá atrás ter escutado isso aqui que eu vou falar para vocês sobre coisas que você precisa aprender. A primeira coisa que você precisa dominar no Photoshop são as formas de fazer seleção. Quando eu falo fazer seleção, eu estou falando não só de você selecionar um objeto, ou uma pessoa numa imagem, enfim. A seleção é muito mais do que isso. Por exemplo, eu posso querer uma seleção só do céu. Como que eu faço uma seleção, por exemplo, numa imagem de floresta, só das folhas? Como que eu faço uma seleção numa imagem que tem várias cores, se eu quero uma seleção só da cor amarela? Então você vê que cada tipo de imagem, cada tipo de objetivo, ele tem um tipo de seleção diferente. Por exemplo, você pode achar que a seleção mais perfeita que tem é da Pen Tool. Tá, ok. Como é que você vai usar a Pen Tool agora para separar as folhas numa imagem de uma floresta com céu claro? É inviável isso, né? Então, você viu que tem várias situações aí onde não dá para usar a Pen Tool, e como eu falei, a seleção não é só Pen Tool, não é só um objeto, existem várias cores. Eu posso querer selecionar apenas os tons escuros de uma imagem. Quando você vai, por exemplo, fazer, se eu te der uma garrafa transparente, fotografada no fundo branco, e falar para você, eu quero essa garrafa que ela fique transparente com todos os reflexos que ela tem. Como que você vai conseguir separar isso daí? Porque não dá para fazer isso de forma manual, isso tem que ser de forma automática usando as ferramentas do Photoshop. Por isso é importantíssimo você ter o domínio dessa ferramenta, dessa opção do Photoshop aí, para você ter trabalhos cada vez mais profissionais. Segunda coisa muito importante para você dominar no Photoshop, máscaras. Falar do Photoshop sem falar de máscaras é quase inconcebível, porque os dois é parte integrante, é uma simbiose. É importantíssimo o uso das máscaras no Photoshop. Você pode achar, por exemplo, Ed, eu já sei como é que funciona a máscara. O branco revela, o preto esconde. Tá, ok, esse é o básico da máscara. Mas como que você consegue extrair o máximo dessa ferramenta? Então, é isso que você também tem que dominar, é o uso das máscaras. Você sabia, por exemplo, que se você faz uma máscara e você pega uma imagem, você aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, mesmo que essa imagem seja um Smart Object, a máscara não é? E toda vez que você aumentar e diminuir uma máscara, ela vai perder resolução. Você sabia disso? E aí como que você resolve isso? Você sabia que tem máscara de vetor, que você pode usar um vetor para mascarar uma imagem, que ele funciona quase igual uma máscara normal, mas tem uma diferença? É importante você saber essas diferenças. Você está vendo que cada coisa tem uma aplicação diferente? Uma imagem aqui, geralmente, eu nunca tive um problema muito grande de aumentar e diminuir com máscara, porque eu sempre trabalho o meu documento ele já é do tamanho que a imagem vai ficar. Então dificilmente eu tenho alguma imagem que eu vou aumentar e diminuir ela várias vezes, porque se você aumentar e diminuir uma, duas vezes, não vai acontecer nada com a máscara. Ela vai perder tão pouca resolução que isso vai ser quase que imperceptível. Mas se você faz isso muitas vezes, então
pode acontecer de você sim perder a resolução na máscara, viu? Não na camada, na máscara. E aí, se você perde uma resolução, o que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que fazer outra máscara, ou então ajustar ela de novo para ela voltar, ou pelo menos amenizar essa perca de resolução. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela um exemplo muito legal de uso de máscara. No último vídeo que eu fiz, naquele tutorialzão do controle do PlayStation, se você não assistiu esse tutorial, pode assistir que tem um efeito muito lindo aí, eu ensino como que eu fiz e você também pode fazer na sua casa. Eu fiz um uso muito extenso, muito intensivo aqui de máscaras. Por exemplo, aqui eu tenho vários filtros que eles estão dentro de um conjunto, dentro de uma pasta, e dentro dessa pasta eu tenho também uma máscara. Então você viu que eu tenho uma máscara que está atuando dentro de outra máscara? Por quê? Para quê? Como que você faz isso? Qual que é o objetivo? Então, porque eu fiz isso? Porque eu tenho uma produtividade melhor fazendo isso. Eu trabalho menos fazendo isso do que se eu não o fizesse. Eu ia ter mais trabalho delimitando área por área aonde eu queria que a máscara atuasse. Então, fazendo isso aqui dentro de um conjunto, eu faço como se eu aplicasse essa máscara entre aspas, tá, gente? É como se eu aplicasse essa máscara de uma vez só em todas as outras. Então, você pode ver que eu tenho aqui, ó, essa máscara que está aqui dentro do conjunto, e também tem essa outra máscara aqui, ó. Olha a diferença entre as duas, mas você vê que as duas estão bem delimitadas aqui pelo formato do controle, e cada uma tem um motivo porque está desse jeito. Saber quando aplicar essas configurações é o que vai transformar você de uma pessoa iniciante para uma pessoa profissional em Photoshop. Então, mais uma dica aqui, domine o uso das máscaras. E por último, mas não menos importante, essencial assim, qualquer pessoa que for ambientar duas imagens saber dominar os filtros de ajuste do Photoshop, porque é inconcebível, impossível você fazer um trabalho bem feito sem você conseguir dominar esses filtros aqui, principalmente quando você vai fazer o tal do Matte Paint, quando você vai fazer uma montagem aí com imagens diferentes. Cara, os filtros do Photoshop é uma ferramenta maravilhosa, que tem uma infinidade de recursos, que tem uma infinidade de possibilidades, e você dominar o uso delas, ou pelo menos você entender como que ela funciona, porque eu acho que dominar o uso, às vezes, é uma frase até... É um paradoxo, porque praticamente é impossível alguém dominar todas as ferramentas do Photoshop, porque quando eu falo dominar, quer dizer que eu sei de cabeça todas as possibilidades que aquela ferramenta tem. E na verdade, gente, não tem como. Você tem uma nuance, você consegue entender como a ferramenta funciona, e aí você fala, eu acho que tal ferramenta dá para fazer isso. Então, pelo menos você entender ou saber, pô, eu consigo fazer isso com tal ferramenta, isso aqui é bem importante. No controle aqui do PlayStation, por exemplo, eu ainda tenho aqui, ó, vários misturadores de canais, né? Você vê aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma delas está aqui com uma aplicação diferente. Eu tenho 4 cores aqui, ó. O vermelho, o verde, o rosa e o azul atuando no controle, mas também eu tenho outras aplicações dentro dessa mesma imagem, todas elas usando a mesma ferramenta. No tutorial que eu fiz sobre o fone de ouvido Neon lá, vocês viram que eu utilizei o misturador de canais para conseguir ambientar mais a pele da modelo. Mas também eu fiz um tutorial, cara, deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês antes de continuar. Eu estou fazendo um tutorial, mas é daqueles premium, que, cara, que nem tutorial pago você vai encontrar. E quando eu falo, eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que em 4 tutoriais, porque é muito bom aquele tutorial. E o resultado, ele vai estar no ar ou sábado ou segunda-feira, porque o arquivo está pronto, mas eu preciso agora terminar esse roteiro desse tutorial que, cara, tá espetacular. Então, se você não é inscrito, se inscreva, porque esse tutorial, cara, vai estar top. Voltando aqui. Nesse tutorial que vai entrar no ar, eu utilizei, por exemplo, o misturador de canais para fazer uma seleção.
Você já deve ter ouvido falar em fazer seleção pelos canais, que é o que está lá aberto, mas como que você consegue, antes de ir lá para os canais, você potencializar essa máscara lá dentro dos canais, entendeu? Então, o misturador de canais, ele pode te auxiliar nessa tarefa. Então, 3 tutoriais, uma ferramenta, 3 aplicações totalmente diferentes uma da outra. Você está vendo como que você entender as ferramentas do Photoshop é importante? Tá aí, acabei de provar para vocês uma ferramenta, 3 aplicações totalmente diferentes uma da outra. Então, estude essa parte de filtros do Photoshop, veja para que cada um serve. Tem alguns filtros aqui, por exemplo, que poucas pessoas usam. O pesquisa de cores, as pessoas quase não usam. O mapa de degradê, que é excelente, cara. Às vezes, para você dar um contraste, o mapa de degradê é espetacular. Eu tenho aqui essas básicas aqui, né, que eu chamo essas daqui de básica, mas essas daqui, ó, ele já começa um pouquinho. Eu uso, por exemplo, o filtro preto e branco direto, cara, mas assim, eu acho que todo tutorial que eu faço alguma montagem, que eu junto 2 imagens, acaba que vez ou outra eu uso o filtro preto e branco, e não é para deixar preto e branco, eu uso ele para outra coisa totalmente diferente. Viu só como que é importante isso? Então, eu acho que essas 3 ferramentas que eu acabei de falar são ferramentas importantíssimas para você dominar, porque ela tem uma aplicabilidade muito extensa dentro do Photoshop e você vai conseguir dominar elas usando elas. Então, não tenha preguiça, tente fazer as coisas diferentes, use da melhor forma e com o passar do tempo você vai aprender o que cada uma delas faz, fazendo isso e treinando todo dia. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, já deixa o seu like. O YouTube esse ano falou que quer like, então já deixa o like aqui no vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre este tutorial, sobre Photoshop ou alguma coisa relacionada, é só deixar aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Eu tenho vídeos 3 vezes por semana falando sempre tudo sobre Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.